no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, desse livro. Não leremos outras passagens, leremos apenas esse capítulo 6 e uma parte do capítulo 7 para o estudo desta manhã. Diz assim, meus irmãos, esse capítulo tão conhecido do livro de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, desculpem, irmãos, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas de olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir
todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que se fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe destruirá. Guardarás, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra em que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Hoje nós, depois de passar vários domingos considerando o papel dos filhos, especialmente os seus direitos e os seus deveres, hoje eu quero me voltar mais para os pais. E procurei exatamente ressaltar que a ênfase que eu desejo dar nem é me dirigindo aos filhos. No meu entendimento, na minha compreensão, esse dever compete especialmente aos pais, a orientação, a instrução dos seus filhos. Toda responsabilidade tem que vir acompanhada de autoridade. A autoridade sobre os filhos, quem tem são os pais. Nós, como conselho, não podemos disciplinar filhos. Quem pode disciplinar filhos são os pais. E, evidentemente, que toda responsabilidade é acompanhada de autoridade, senão não existe responsabilidade nesse sentido. Mas a minha ênfase, portanto, é exatamente sobre os pais, sobre os direitos dos pais, especialmente sobre os deveres dos pais com relação à criação dos seus filhos. E, nesse contexto,
da família cristã. Nós não estamos falando sobre a família de um modo geral. Não tem nenhuma pretensão de orientar, de ensinar pais incrédulos a criarem e educarem os seus filhos. Nós partimos de algumas pressuposições e de alguns princípios que reconhecemos são peculiares às famílias cristãs e não às famílias incrédulas. Portanto, nós nos dirigimos aqui mais às famílias cristãs. Os irmãos devem lembrar que quando nós iniciamos o estudo sobre os filhos, sobre a filiação, nós começamos logo abordando a questão do conceito bíblico, o que poderíamos chamar de uma teologia dos filhos. Ali procuramos tratar desse assunto, chamando a atenção para o fato de que os filhos são imagem de Deus e dos pais, eles são bênçãos de Deus, são herdeiros do pecado e, no caso da família cristã, eles são filhos da aliança. Podemos dizer que essas verdades são um pequenino esboço do que seria uma teologia dos filhos, teologia acerca da filiação. E quero fazer mais ou menos a mesma coisa quando começamos a estudar a paternidade, os pais, os deveres dos pais com relação à criação dos seus filhos. Quero começar procurando transmitir para os irmãos qual é o conceito bíblico de criação dos filhos. Isto é, isso corresponde a uma pequena teologia de criação dos filhos. Na teologia reformada, a família sempre é compreendida no contexto da aliança, no contexto do pacto, no contexto da promessa. Se os irmãos forem ler Gênesis, no capítulo 17, onde Deus firma a sua aliança da graça com Abraão, dizendo que faria uma aliança entre ele e Abraão e o multiplicaria extraordinariamente, que estabeleceria a sua aliança entre ele e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência, nós vemos como a aliança de Deus com Abraão não foi uma aliança pessoal, mas foi uma aliança familiar. Envolvia não apenas Abraão, mas envolvia a família de Abraão e envolve, de fato, as nossas famílias. Verso 9 do capítulo 17, diz mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E se os irmãos tivessem a oportunidade de ler mais sobre o tema da família, por uma perspectiva reformada, autores reformados abordando esse assunto, perceberiam que a família cristã, ela é sempre estudada nesse contexto da aliança, nesse contexto do pacto, isto é, neste contexto em que Deus chama Abraão e então faz promessas a Abraão de bênção para ele, para a sua descendência, a sua família, seus descendentes, e no contexto dos deveres ou das obrigações nossas relacionadas a esse pacto e a essas promessas de Deus, no sentido de nos abençoar. E nós sabemos que essa bênção de Deus a Abraão não se confina apenas a aspectos materiais, mas ela aponta para aspectos espirituais. Um elemento essencial da bênção de Deus a Abraão, ou da bênção de Abraão, seria exatamente fazer de Abraão uma bênção para as outras nações da terra, através das verdades que foram concedidas ao povo de Israel, dos oráculos de Deus, dos profetas, e depois do próprio Messias, que viria da descendência de Abraão. Por isso mesmo, se os irmãos já conhecem, do Dr. Van Groningen, que lemos não tem muito tempo nas nossas reuniões de sábado,
entenderão melhor o título do livro, A Família da Aliança. Ele não dá esse título à toa, de forma despropositada. É porque a família de crente deve ser entendida sempre no contexto da família da aliança. No contexto da eleição de Deus, das promessas de Deus e dos deveres que Deus demanda de nós para dispensar sobre nós as suas bênçãos. Daí também a abordagem, por exemplo, um outro material que eu tenho podido consultar, do Dr. Scipione, que é um dos grandes estudiosos desse assunto da família, do ponto de vista reformado. Ele é professor do Seminário de Westminster, na Califórnia, e que tem dado grande contribuição na mesma linha do Dr. Van Kronichen, Jay Adams, nesse aspecto. Verão que ele, se os irmãos tivessem oportunidade, verão que ele aborda a questão exatamente desse ponto de vista da aliança. E é assim que nós devemos compreender, e nós devemos entender, e nós devemos abordar esse assunto. Por isso mesmo, meus irmãos, eu vou me limitar hoje a Deuteronômio no capítulo 6 e uma parte do capítulo 7. Poderíamos ser o capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro. Porque se com relação aos filhos, nós construímos um pequeno esboço de teologia com relação à criação dos filhos, a partir de várias passagens bíblicas, com relação aos pais nós nem precisamos ir atrás de várias passagens bíblicas. Porque nós encontramos uma teologia relacionada ao papel dos pais na criação dos filhos, aqui, nessa passagem muito conhecida do povo judeu. Aqui nós encontramos o famoso Shema, o credo judaico, aqui no capítulo 6, especialmente a partir do versículo 4. Aqui nós encontramos um modelo de criação dos filhos, da perspectiva da aliança, como nós devemos compreender. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do pacto da graça, a comunidade do pacto da graça. Não por mérito nosso, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, fomos escolhidos e constituímos podemos dizer, uma nação santa, um povo santo de propriedade de Deus, regido pela vontade de Deus, que temos as promessas da aliança, as promessas do pacto, e devemos andar de conformidade com as demandas e as exigências da aliança, as demandas e as exigências do pacto da graça. Portanto, eu vou chamar a atenção dos irmãos apenas para essa passagem, para esse modelo bíblico de paternidade, mas entendam, no sentido de criação de filhos, da nossa responsabilidade como pais com relação aos nossos filhos, apenas com base nessa passagem aqui, capítulos 6 e 7 do livro de Deuteronômio. Na verdade, eu estou aqui pedindo emprestado, pelo menos o esboço apenas geral, que o Dr. Scipione fez desse capítulo que eu acabei de me referir. Nas páginas, eu coloquei 19 e 20, mas não é 199 e 200, se não me falha a memória, do seu livro sobre o assunto. Ele faz apenas uma abordagem, não é um esboço, não é um esboço literal, não sigo aqui o esboço literal dele, mas nem tampouco vamos dizer, o conteúdo, né, o desenvolvimento, mas em grande parte o esboço que ele oferece ali, abordando essa passagem nesse contexto, como precisa e deve ser abordado, de criação dos filhos, como na família da aliança. Então, por favor, irmãos, mantenham a Bíblia aberta nesse capítulo 6 do livro de Deuteronômio, e com a graça de Deus, nem tem muito tempo, mas nós vamos seguir as lições que nós temos nesse capítulo sobre aplicando esse capítulo à questão da criação dos filhos. Por isso chamo a atenção, em primeiro lugar, para os versículos 1 a 3, para o fato de que a criação dos filhos, conforme esses capítulos aqui, o nosso papel de família na aliança, várias vezes os filhos serão mencionados aqui, várias vezes a aliança será mencionada aqui nesse capítulo também, algumas vezes,
E observem que essa criação dos filhos no contexto da família da aliança é fundamentada e deve ser fundamentada exatamente na observância aos mandamentos de Deus. Esse capítulo, especialmente esses versículos, tratam de uma responsabilidade fundamental dos pais da família do pacto da graça. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus filhos sejam prolongados, teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como se disse o Senhor, Deus de teus pais. Os irmãos, apenas para terem o contexto, Moisés está aqui à beira da terra prometida. O livro de Deuteronômio consiste de uma série de, podemos dizer, de sermões, de mensagens, preparando o povo da aliança, o povo de Deus, que Deus havia libertado do Egito, para que ele pudesse agora, entrando na terra prometida, viver de maneira agradável a Deus, e isso incluiria também a orientação, a instrução, a maneira como eles deveriam proceder com relação aos seus filhos, como filhos da aliança, como filhos da promessa. E nós vemos logo que tudo que vamos dizer a partir daqui se fundamenta exatamente nesse dever essencial, fundamental, básico, relacionado, ou nessa responsabilidade fundamental, básica, relacionada aos mandamentos de Deus, aos estatutos de Deus, aos juízos de Deus. Era preciso que o povo de Israel fosse ensinado, que os pais aprendessem a vontade de Deus revelada na sua palavra, que os pais comunicassem essas verdades aos seus filhos, instruíssem seus filhos, ensinassem seus filhos nessas verdades, porque eles eram o povo do pacto, eles eram o povo da graça, eles eram o povo da aliança. Eles não eram uma nação qualquer, um povo qualquer, que criariam seus filhos de forma pragmática, de forma subjetiva, de forma idólatra, segundo os ensinos, os conceitos, as ideias e os padrões do mundo. Eles eram o povo da aliança, o povo do pacto, o povo de Deus, alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. E tudo na vida daquele povo, inclusive a criação dos filhos, teria que ser fundamentada exatamente nos mandamentos de Deus, nos estatutos que Deus havia dado ao seu povo, que deveria ser ensinado aos pais, e que os pais deveriam ensinar aos seus filhos, e os filhos deveriam ensinar aos seus filhos, aos netos, para que então eles pudessem experimentar na prática não as ameaças da aliança, consequência da desobediência, mas que pudessem experimentar na prática as bênçãos da aliança, as promessas da aliança, obedecendo e sendo submissos aos mandamentos, aos estatutos e aos juízos de Deus. Mas essa passagem contém não apenas o fundamento da paternidade ou da responsabilidade dos pais da aliança no que diz respeito à criação dos seus filhos como filhos da aliança, mas também nos indica que, para serem bem-sucedidos nessa tarefa, era absolutamente necessário que eles fossem devotados a Deus. Os versículos 4 e 5, os versículos seguintes, deixam claro que a paternidade na aliança, a criação dos filhos na família da aliança, implica em que os pais deem atenção, ouçam os mandamentos de Deus
e amem a Deus. Ouve Israel, é o refrão, atenta Israel, presta atenção Israel, não para os conceitos do mundo ao redor, das nações ao redor, com as suas filosofias, com as suas religiões, com o seu paganismo, com a sua mentalidade contrária à vontade de Deus, mas ouve Israel, dá atenção, povo de Deus, povo da aliança, povo do pacto. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Ele é o único Deus genuíno, o único Deus verdadeiro. E, portanto, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa era uma exigência também essencial e fundamental para o bom desempenho, o sucesso dos pais da família da aliança na criação dos seus filhos. Dar ouvido aos preceitos de Deus, aos ensinos de Deus, aos mandamentos de Deus, mencionados nos versículos anteriores, mas também amar ao Senhor Deus, e isso de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Outras passagens incluem de todo o entendimento, ou seja, integralmente comprometidos em amar a Deus, em obedecer a Deus, em realizar a vontade de Deus, em levar cativo o pensamento deles à obediência dos mandamentos, dos estatutos e dos juízos do Senhor. Dificilmente, meus irmãos e irmãs, pais, no contexto da aliança, serão bem-sucedidos na criação dos seus filhos, em torná-los homens tementes a Deus, e íntegros, e retos, e diligentes, e envolvidos na obra da promoção do reino de Deus no mundo, nas suas vocações, se não amarem ao Senhor, se não forem crentes devotados a Deus, comprometidos com a palavra de Deus, como veremos adiante, e determinados a dar ouvido à palavra do Senhor, a levar cativo o pensamento à obediência de Cristo e se relacionar com Deus como nós nos relacionamos com as pessoas que nós amamos, tendo prazer em estar com Ele, tendo alegria em participar dos cultos a Ele e de todas as oportunidades que Deus nos dá de mantermos comunhão com Ele. Isso é essencial e é fundamental. Os filhos compreenderão, os filhos perceberão se as nossas atitudes, a nossa maneira de criar os filhos, se a nossa conduta no desempenho das nossas vocações variadas, se elas são fruto desse amor que nós temos por aquele que enviou ninguém menos do que o seu próprio Filho para expiar a culpa dos nossos pecados, derramar seu sangue em nosso lugar na cruz, para que pudéssemos ser adotados na família de Deus e tivéssemos direitos a ser contados como membros da família da aliança. No contexto da família da aliança, meus irmãos e irmãs, os pais precisam amar ao Senhor, precisam amar a Deus, e isso com a ênfase bíblica, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ou seja, sincera e diligentemente. É um pré-requisito para a boa criação dos filhos. Se os pais não fizerem isso, dificilmente serão bem-sucedidos na criação dos seus filhos. Bem-sucedidos em termos bíblicos. Você pode fazer deles homens intelectuais, podem criar seus filhos e fazer com que eles tenham uma ótima profissão e sejam bem reconhecidos assim, mas do ponto de vista de Deus, isto é, de criar filhos de modo que sejam tementes ao Senhor, amem ao Senhor e alcancem o grande propósito da criação dos filhos da família da aliança, que é a perpetuação da aliança através da promoção do reino de Deus para a honra e para a glória do nome de Deus. Mas o texto avança, irmãos, eu tenho que correr, eu quero hoje apenas apresentar aquilo que podemos dizer um esboço de teologia da criação de filhos, do papel dos pais com relação aos seus filhos. E é preciso ressaltar,
com base no versículo seguinte, o versículo 6, que essa função tão importante, não existe função mais importante para nós exercermos na face da terra. Se nós pudéssemos compreender isso, se os pais pudessem compreender que a função mais relevante, mais importante, que demanda mais empenho, mais preparação, mais dedicação, mais diligência, mais esforço, não é a sua vocação secular, o seu trabalho, seja lá qual for, nem vocação religiosa, mas é exatamente a criação dos seus filhos. E, no entanto, as pessoas se preparam tanto para o exercício das suas vocações e se preparam e se qualificam tão pouco para o desempenho desse papel que é o mais relevante, importante e difícil, que é a criação dos filhos. Isso requer compromisso com as Escrituras. Requer talvez uma passagem bíblica, pelo menos para mim, que me elucida bastante o significado da nossa, como deve ser a nossa relação com a palavra de Deus. Encontra-se em Tito. Eu já citei várias vezes essa passagem, especialmente no contexto de vocação para o ministério, presbítero, para ofícios bíblicos. O requisito indicado por Paulo a Tito, na escolha de presbíteros, que é esse apego à palavra fiel. Isso se aplica aqui ao contexto da igreja, mas pode ser exatamente aplicado no contexto da família. Apego à palavra fiel, que é segundo a doutrina, a verdade bíblica, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Dificilmente um presbítero, um pastor, poderá desempenhar bem esse papel de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem, se ele não tiver esse apego à palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus guardada no seu coração. É o que o texto nos diz aqui em Deuteronômio capítulo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não era para estarem apenas na mente ou na memória dos israelitas. O povo judeu tinha uma memória impressionante, eles eram treinados nisso. Não era difícil os judeus lerem livros inteiros, decorarem, memorizarem livros inteiros. É conhecido, é sabido isso. Eles podiam recitar de cor um livro inteiro do Antigo Testamento. Muitos deles. Eles memorizavam a palavra de Deus, guardavam a palavra de Deus na memória, mas muitas vezes não guardavam a palavra de Deus no coração. Não havia aquele compromisso inarredável, sabe? A todo custo, a qualquer custo, com ter a palavra de Deus impregnada na sua mente, no seu coração, de modo que, vou usar uma linguagem popular, fizesse a cabeça deles mesmo, no sentido de, eu acho que os jovens entendem mais do que a gente essas expressões, no sentido de determinar a conduta, a ação e o comportamento deles. Isso é absolutamente indispensável se nós quisermos criar os nossos filhos no temor do Senhor. Eu sinto muito frustrar irmãos e irmãs que, porventura, esperassem receber aqui 4 ou 5 conselhozinhos práticos e então resolver os problemas de criação dos filhos simplesmente com 3 ou 4 conselhos. Não, infelizmente não é assim. É uma tarefa excelente essa, é uma tarefa das mais difíceis e que demanda mais empenho, atenção, dedicação na criação. É exatamente a criação dos nossos filhos. E dificilmente, eu repito, insisto, nós seremos bem-sucedidos, irmãos serão bem-sucedidos, se não tiverem real compromisso, genuíno, verdadeiro, com a palavra de Deus, guardando os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, na sua memória, mas no seu coração também. Se o que falar mais alto para vocês será apenas o pragmatismo evangélico, ou o subjetivismo de cada um, ou alguma filosofia humanista, dificilmente você
será bem sucedido nessa tarefa. Mas se o seu compromisso for com a palavra de Deus e com nada mais, de tal maneira que a palavra de Deus é guardada mesmo no seu coração, para isso pressupõe, é claro, o conhecimento, o estudo, a explicação, pressupõe a leitura constante e frequente da Bíblia, pressupõe memorização também, e pressupõe o entendimento, a compreensão, e para isso Deus nunca nos deu apenas a palavra, mas Ele nos sempre disponibilizou ministros da palavra, fosse no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e durante toda essa dispensação do Evangelho, para poder se dedicarem à compreensão, ao estudo e à exposição, à explicação e à aplicação da palavra de Deus. Se nós não fôssemos, quer dizer, guardar a palavra no coração pressupõe todas essas coisas na nossa vida. E é indispensável, indispensável. A falta de compromisso com a palavra de Deus, não guardar a palavra de Deus no coração, vai se manifestar fatalmente na maneira como os pais se relacionam com os filhos e criam seus filhos no sentido negativo. No sentido negativo. E o oposto é verdadeiro. Nosso compromisso com a palavra de Deus, como palavra de Deus infalível, que deverá nortear e dirigir e nos fazer compreender e nos submeter aos nossos direitos, aos nossos deveres, às nossas responsabilidades como pais na família da aliança, isso inevitavelmente resultará em consequências positivas no que diz respeito aos nossos filhos. Educa, cria, instrui, ensina os nossos filhos no caminho que devem andar, e vocês verão que, em geral, a não ser por outras razões, nossos filhos não são robôs, mas de um modo geral, esse é o princípio geral, eles não se afastarão dele. Vão amar a Cristo, vão colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e vão conduzir as suas vidas, não para ganhar dinheiro, ou não apenas para aproveitar a vida no lazer, mas para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Mas o nosso texto avança, meus irmãos, e nele temos não apenas o ensino de que a instrução, a orientação, a criação dos nossos filhos, a paternidade, apenas para resumir, deve ser fundamentada na observância dos mandamentos de Deus, exige devoção a Deus e requer compromisso com as Escrituras, mas também temos aqui a lição preciosa, talvez uma das lições centrais desse capítulo, é exatamente o fato de que a criação dos filhos demanda tempo e um relacionamento próximo e constante e contínuo com os nossos filhos. Por favor, pais, por favor, se vocês seriamente estão interessados em criar seus filhos no temor do Senhor, como família bendita da aliança, observem o que nós lemos nessa passagem, versos 7 ao verso 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Criação de filhos demanda um esforço constante, contínuo, é diário, é a todo momento, é a todo instante, é a toda hora, é a cada minuto, a cada segundo. Essa história de que o que importa não é o tempo, é a qualidade do tempo, que muitas mães ausentes da família o tempo todo, ou pais, utilizam para justificar a sua ausência, é papo furado. Eu acho que essa é gíria do meu tempo, né? Mas os mais novos devem ter. É conversa fiada. Não é? Porque, na realidade, o ensino dos filhos demanda isso que nós lemos aqui. É a instrução, a orientação, o exemplo, o ensino, ao deitar-se, ao levantar-se, andando no caminho, sentado, no ônibus, no carro, para atualizar um pouco hoje, de férias, passeando, ou estudando, ou assistindo televisão, ou lendo uma revista, ou sei lá, irmãos, exige um acompanhamento constante, demanda tempo e demanda esse relacionamento com os nossos filhos.
Um dos autores que eu mencionei, o Scipione, que é um grande estudioso desse assunto, do ponto de vista reformado e reconhecido no mundo inteiro, já comentando esses versículos, nesse contexto da família, ele escreveu isso, eu transcrevi aqui para os irmãos que julguei relevante. É requerido, nesses versículos, ensino no contexto da vida diária, não apenas instruções em sala de aula ou escola dominical. A criação de filho exige contato constante e prover o único caminho através do qual toda a palavra de Deus pode ser aplicada a todas as esferas e circunstâncias ou situações na vida. Os irmãos percebem? Aqui nós não temos uma instrução acadêmica, formal apenas. Não é isso que nós estamos falando aqui. Não estamos... as instruções aqui, olha, coloque seus filhos na escola ou então na escola dominical, e aí então essas pessoas vão ensinar os seus filhos ali de maneira formal. Não funciona. Esse ensino ele se dá no contexto da vida, do dia a dia, das reações, das relações, das vocações, do trabalho, da comida, do lazer, da viagem. É nesse contexto, é acordando, é dormindo, é andando, é sentado. É esse convívio, essa relação constante, é através desse convívio e dessa relação constante que os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus e a vontade de Deus é ensinado aos nossos filhos. Por isso não funcionam essas outras metodologias de você colocar o seu filho, de atribuir a criação dos seus filhos a outros, não funciona. Ela não se dá de maneira formal e acadêmica, ela se dá no contexto da vida, no contexto do dia a dia. É isso que essas palavras querem dizer, querem ensinar. Nossos filhos não aprendem apenas quando formalmente, como aqui nesse momento, nós estamos abrindo a Bíblia, ensinando essas lições. Não. As crianças precisam de exemplo, precisam de acompanhamento, e é com quem eles convivem, com quem eles vivem, com quem está ali acompanhando e orientando, ensinando no dia a dia, é que eles vão aprender, bem ou mal, ou bem ou mal. E o resto não vai ser suficiente para contrabalançar esse exemplo do dia a dia. Alguém um dia desse me deu um exemplo de uma mãe entrando no carro com a babá e o filho vindo com o pai e vai dar para a mãe e a criança estende o braço para a babá, não para a mãe. É natural, é óbvio. É com a babá que a criança vive. É a babá que acompanha a criança no deitar, no acordar, no andar, no sentar, no passear, no brincar. E é da babá que a criança aprende e é formada, e não da mãe, porque a mãe não convive com a criança. E criação dos filhos, não se iludam. Vocês querem, se alguém quiser um caminho fácil, não tem. Exige relacionamento constante, contínuo, demanda tempo, demanda acompanhamento, demanda viver junto, estar junto. Os filhos têm que ser os nossos amigos, eles têm que ver em nós isso. Eles têm que ter alegria e prazer em estar conosco, alegria e prazer em estar na nossa casa, em conversar conosco. Como é que os filhos vão ter prazer em estar com seus pais, se os pais nunca conversam com seus filhos? Se eles não vivem a vida dos seus filhos? Se eles não acompanham os seus filhos? Como é que eles vão absorver esses estatutos, esses mandamentos, esses juízos, essa vontade revelada de Deus, que diz respeito às questões particulares em todas as áreas da vida, no contexto fora do dia a dia da vida? Mas vejam, irmãos, que esses versículos que nos ensinam que a criação de filhos demanda tempo e relacionamento contínuo com eles, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Poderíamos ampliar isso. Mas também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Isto é, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus devem governar a nossa maneira de perceber a vida, de ver a vida. E as nossas ações, a nossa conduta, as obras das nossas mãos.
Não pense nem por um momento que Deus tinha em mente aqui apenas alguma atitude supersticiosa de colocar pedaços da palavra de Deus nos umbrais da porta ou pendurado na testa. O que Deus quer é que a palavra dele governe a nossa casa. O que entra pelas portas do nosso lar tem que passar pelo crivo das Escrituras. E o que faz as nossas mãos, as nossas ações, a nossa vida, deve também ser governada pela palavra de Deus. Senão, nossos filhos verão que é só balela. A nossa vida é conversa fiada, é só de domingo. Mas não dirige a nossa vida, não diz respeito ao nosso pensamento, aos nossos estudos, à nossa vocação, ao nosso lazer, à nossa ideologia, a nossa vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E os filhos, né, eles percebem isso facilmente, claramente. Deve governar a nossa maneira de perceber a vida, de ver a vida e as nossas ações. E mais ainda, deve reger o nosso lar. É o que o versículo 9 deixa claro: escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deve governar o governo da nossa família, a vida da nossa família tem que ser governada pelos mandamentos, pelos estatutos, pelos juízos de Deus, e não por questões pragmáticas ou filosofias alheias à vontade de Deus, ou que era a grande preocupação de Deus aqui, falando através de Moisés, que o seu povo perdesse a sua identidade, absorvendo as práticas, os pensamentos, as filosofias, a religião das nações com as quais ele iria, pelo menos temporariamente, conviver. Mas a passagem vai adiante, meus irmãos, e a partir do versículo 10, por favor, observem que a criação dos nossos filhos em obediência à vontade de Deus, como família da aliança, como pais da aliança, pai e mãe, pais da aliança, a criação de filhos demanda vigilância constante, particularmente e especialmente em contexto de prosperidade. Vale a pena, os irmãos, relerem essa porção do versículo 10 ao versículo 9. Olha o que lemos aqui. Havendo-te, pois, o Senhor Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais, olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Faz o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando fora os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Meus irmãos, é outra passagem preciosa essa aqui, dentro dessa passagem maior, dos capítulos 6 e 7. Elas nos ensinam a necessidade de vigilância e de fidelidade, especialmente nesse contexto, quando o povo de Deus começa a desfrutar das bênçãos da aliança. Começa pela graça, não foram eles que plantaram, não foram eles que construíram, eles tomariam posse daquela terra e daqueles bens, e Deus mesmo daria essas bênçãos. E aqui está Moisés, à beira da terra prometida, né, na iminência de tomar tomar posse da terra, e a desfrutar de todas aquelas bênçãos,
E talvez o povo pudesse dizer assim, poxa, Moisés, não estraga a brincadeira, o prazer, não é? Nós estamos aqui prontos para entrar na terra prometida, e ao invés de você dizer, ótimo, parabéns, vão, e está tudo bem, o que é que Moisés faz? Ele admoesta, ele alerta. Deus faz isso, na realidade, através de Moisés. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido, quer dizer, vindo vocês a desfrutarem, pela graça de Deus, de toda essa prosperidade, essas bênçãos materiais que Deus vai dar a vocês, guarda-te. Versículo 12, guarda-te, cuidado, vigiem. E aí então nós encontramos nesses versículos vários alertas contra o esquecimento de Deus. No versículo 12, guarda-te para que não esqueça do Senhor, para que não sejais ingratos diante da graça, da fidelidade, da bondade e da misericórdia do Senhor para com vocês, não sejam ingratos. Contra a idolatria, no versículo 14, não seguirás outros deuses, não absorverás as práticas religiosas e litúrgicas das nações que estarão ao vosso derredor. Tenham cuidado com isso. E cuidado contra a rebelião, no versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Os irmãos devem lembrar o que aconteceu em Massá, quando o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, porque não havia água. Haviam acabado de experimentar a misericórdia e a graça de Deus, Deus concedendo a eles, de maneira sobrenatural, codornizes e o maná que caía do céu para a alimentação deles. Logo a seguir, capítulo 17 do livro de Êxodo, eles murmuram novamente porque faltava água, e Moisés é orientado a tirar a água da rocha em Meribá para suprir a sede daquele povo. Era a rebelião contra a vontade de Deus, era o pecado da rebeldia, da não confiança em Deus, da não dependência de Deus, e através da direção de Moisés, o seu servo, o seu ministro naquele contexto, e o povo de Deus tendia a se rebelar contra a vontade do Senhor. Encontramos aqui também determinações, ou seja, temer e servir a Deus, no versículo 13, em contraste com esses alertas anteriores, guardar diligentemente os seus mandamentos e fazer o que é bom e reto diante de Deus. O povo é aqui admoestado, é aqui exortado nesse sentido. Vocês vão entrar, vocês vão prosperar, vocês vão morar bem, vocês vão comer bem, vão ter água de poços que não cavaram, experimentarão as bênçãos naturais. Não entendam aqui uma teologia da prosperidade, nem sempre isso é assim, há várias outras circunstâncias na vida, mas naturalmente o povo de Deus colhe frutos como membros da aliança, como povo da comunidade da graça, e havia um grande risco, era o risco deles, ao invés de cultivarem a gratidão, de temerem ao Senhor, de guardarem diligentemente os mandamentos de Deus, de fazer aquilo que era bom, reto e agradável diante do Senhor, se esquecerem de Deus e se contaminarem com as práticas religiosas que os circundavam e serem levados ao pecado da revolta, ao pecado da rebelião. E aí, nesses versos encontramos também ameaças e promessas. Deus é zeloso, cuidado para que a ira dele não se manifeste sobre vós e venham a experimentar destruição da parte de Deus, da face da terra. Bem, e por outro lado, promessas, que se eles fugissem dos alertas que nós estivemos considerando, e com a graça de Deus observassem as determinações do Senhor, eles seriam bem-sucedidos, eles possuiriam a terra, eles encontrariam
alcançariam vitória contra os inimigos que eles teriam que enfrentar. Meus irmãos, eu pretendia considerar essa questão apenas hoje, mas eu vejo que o tempo já está adiantado, já são quase 10 para as 11, já são um pouco mais de 10 para as 11 ou 10 para as 11, e nós vamos interromper a nossa consideração dessa passagem por aqui. Se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos avançando e vendo como devemos agir com relação à questão dos nossos filhos, a questão da proibição de sociedades com incrédulos, que já estivemos considerando aqui, e várias outras lições que essa passagem bíblica encerra sobre a criação dos filhos. Quero apenas chamar a atenção dos irmãos para aquelas que nós estivemos considerando até aqui apenas. Criação dos filhos, a paternidade, no contexto da aliança, isto é, no contexto de uma família cristã, verdadeiramente cristã, para que sejamos bem-sucedidos, é indispensável, é fundamental observarmos os mandamentos de Deus. Essa é uma responsabilidade fundamental, inarredável, inadiável, dos pais de família cristãos. Exige devoção da parte a Deus, isto é, compromisso de fato com Deus, amor ao Senhor, dar ouvidos a Ele. João, no seu Evangelho, nas suas cartas, deixa muito claro, meus irmãos e irmãs, como nós devemos, como o verdadeiro amor a Deus se manifesta em termos de obediência aos seus mandamentos. Não apenas em termos sentimentais ou sentimentalistas, mas em termos de obediência. Aquele que ama, obedece os meus mandamentos. E requer compromisso com as Escrituras, demanda tempo contínuo, relacionamento próximo e a todo tempo, a todo momento, em cada circunstância, com os nossos filhos, e mais, necessita de vigilância e de fidelidade, especialmente na prosperidade. Quando as coisas estão apertadas, estão difíceis, a luta é grande, é mais fácil sermos conduzidos à dependência de Deus e a obedecermos ao Senhor. Mas quando tendemos a prosperar e a colher bênçãos, a desfrutar de bênçãos materiais, nosso coração pecaminoso, ao invés de manifestar gratidão, alegria e fidelidade, ele tende ao esquecimento, ele tende à idolatria, a colocar outras coisas, valores e pessoas no lugar que cabe apenas a Deus, o primeiro lugar, o nosso primeiro interesse na nossa vida, e também tendemos ao pecado da rebelião, a nos afastar de Deus, a deixar Deus de lado. Nós ousamos desafiar a sua vontade e a murmurar e a nos queixar de Deus, mesmo quando desfrutamos das bênçãos imerecidas que Ele nos concede pela sua graça como filhos da aliança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê graça nesse sentido, apego à palavra de Deus, amor a Ele, e essa disposição. Não é fácil, não é fácil não. Criar filhos é a tarefa que mais consome energias, que mais demanda conhecimentos e que mais exige de nós compromisso com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse sentido, abençoe os irmãos e irmãs, e pela misericórdia e graça dele, esses estudos nos ajudem a sermos família abençoada de Deus, família bendita da aliança, família bendita do Senhor. Eu convido